pessoal, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Cristã, o lugar do seu aprendizado. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de quando postarmos novos vídeos, deixa o seu joinha, deixa seu comentário aqui embaixo, dizendo o que você achou do vídeo, dando ideia, dando sugestão, deixando o seu comentário. Compartilha com os amigos e irmãos nos grupos da sua igreja, para juntos nós fazermos algo melhor para a obra de Deus no ambiente da EBD. E o assunto do vídeo de hoje é finanças da EBD, mais precisamente falando sobre tesouraria. Então vamos embora para o vídeo? Bom, inicialmente nós temos aqui então que entender para que serve a tesouraria da EBD, para que eu tenho mais esse campo na administração da EBD. A gente viu lá no nosso vídeo de planejamento pedagógico anual que a gente tem diversos cargos compondo o corpo da diretoria da EBD. Junto com o superintendente a gente tem secretário, a gente tem tesoureiro, a gente tem lá o coordenador pedagógico e tem os professores que formam o corpo administrativo, o corpo discente da EBD. Então hoje nós falaremos especificamente sobre a tesouraria, para entender para que serve um tesoureiro, a função dele na EBD e como que a gente administra isso. Então vamos lá. A tesouraria ela serve para gerenciar gastos, controlar o financeiro e garantir a boa utilização dos recursos da EBD. A gente sabe que a gente precisa de capital, a gente precisa de dinheiro para movimentar algumas coisas no nosso ambiente de escola bíblica dominical. E a gente precisa gerir esses gastos, a gente precisa administrá-los de forma eficiente e honesta que agrade ao Senhor. Então vamos lá. As características de um bom tesoureiro. O que uma pessoa tem que ter para ela ser um bom tesoureiro ou quais características ela precisa desenvolver para poder se tornar um bom tesoureiro? A primeira delas tem que ser uma pessoa organizada. Por quê? É uma pessoa que vai lidar diretamente com papelada, com relatórios, com planilhas, então ela precisa ter uma certa habilidade com papéis, conta e gestão de informações sobre dinheiro. A segunda é ser uma pessoa racional, ou seja, uma pessoa que age com a razão e não com a emoção do momento. Não pode ser uma pessoa que se deixa levar pelos sentimentos, eu preciso gastar com isso, mas não avalia se é prioridade ou não, não avalia se tem necessidade naquele momento ou não. Então deve ser uma pessoa com os pés no chão, uma pessoa racional. Deve ser também uma pessoa honesta, porque sabe que está cuidando de um dinheiro que não é seu. Portanto, ela jamais usará esse dinheiro para benefício próprio. Ela está sendo mordomo das coisas da obra de Deus. Então, ela está cuidando de algo que não é seu, por isso ela não vai usufruir disso para si. E aqui eu coloquei uma habilidade com matemática, não necessariamente um nível super avançado de matemática, mas uma habilidade com contas básicas, com calculadora, habilidades para poder não se enrolar e também não ser enrolado por outras pessoas, para poder ser passado a perna até mesmo por fornecedores. Então precisa ter essas características aqui. Se não tem, a gente pode estar desenvolvendo essas características na pessoa, ok? Então vamos lá. Inicialmente, para a gente gerenciar uma tesouraria, para a gente gerenciar, a gente precisa ter em vista o que a gente almeja estando nesse cargo, estando nessa função. E na hora de traçar os objetivos financeiros, você não deve fazer isso sozinho. Você, enquanto tesoureiro, deve se unir com o seu superintendente, com a equipe da diretoria, para poder traçar quais são os objetivos financeiros. Repare, são objetivos financeiros. A gente hoje vai falar especificamente de finanças. De curto, médio e longo prazo. Então aqui eu coloquei 3 linhas para você poder listar pelo menos 3, mas pode ser um de curto prazo, um de médio prazo, alguns de longo prazo. Você vai colocar de acordo com o que vocês virem que tem mais necessidade na congregação de vocês. E aí a gente precisa ter em mente, claro, o que? A prioridade de gastos. A gente sabe que surgem diversas oportunidades, surgem diversas vontades de sair adquirindo bens, só que a gente precisa entender que para a gente ter uma boa gestão, a gente precisa priorizar gastos, ou seja, ver o que é necessário de verdade, ver o que é importante de verdade e ter claro que como eu estou coordenando, como eu estou gerenciando um dinheiro que não é meu, um dinheiro que ele tem um destino certo,
eu preciso ter claro aqui quais serão os meus gastos mensais, trimestrais, porque as nossas revistas são compradas por trimestre, e também os meus gastos anuais. Mais à frente no vídeo nós teremos exemplo com simulação de tudo isso que a gente está aprendendo aqui, então não se preocupe. E a gente precisa também entender qual é a diferença dos tipos de despesa. Por quê? Eu tenho uma despesa que se chama despesa fixa e eu tenho uma despesa que se chama despesa variável. Toda gerência de finanças, todo gerenciamento de finanças precisa ter isso claro, para poder ter redução de custo, para poder ajustar a sua verba, o seu capital, você precisa ter em mente quais são as suas despesas inegociáveis, quais são as suas despesas fixas, que são aquelas que têm frequência e valores conhecidos, e são aquelas que às vezes eu não consigo cortar, ou então eu consigo reduzir um pouco. E quais seriam as despesas variáveis, que são despesas específicas de um mês e com valores variados. Então a gente precisa entender essa diferença para poder estar administrando também. E aí agora a gente vem aqui para uma parte bastante importante do planejamento financeiro, do gerenciamento de finanças, que é entender quais são as necessidades financeiras de uma escola bíblica dominical. Eu tenho aqui 3 características de necessidades que a gente vai adaptar e aplicar para o ambiente de escola dominical. Então eu tenho necessidade financeira, estrutural, material e de pessoas. Como eu disse, mais à frente nós explicaremos uma a uma, então não se preocupe. Começando agora a falar um pouquinho sobre a divisão de gastos em si, como administrar as finanças de uma escola dominical, como priorizar os gastos. Então vamos lá. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o segredo da prosperidade financeira não está no ganhar muito dinheiro. Muitas pessoas acreditam que para poder ter algo bem-sucedido, ela precisa ter muito recurso, mas não. O segredo está em como você administra o que você tem em mãos hoje, porque às vezes você pode ter muito, mas não saber administrar o muito que se tem. Ou então, se tem pouco, mas consegue fazer várias coisas com esse pouco por causa da boa gestão, por causa da boa administração. E para servir de inspiração, a gente tem aqui um versículo lá em Provérbios 16, 20, que diz: quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Colocando sempre Deus como centro de tudo, como fonte de toda sabedoria, a gente precisa planejar, precisa pensar para poder fazer um bom gerenciamento dos recursos financeiros da EBD, ok? Então vamos seguir. Vamos lá. Eu coloquei aqui a ordem de prioridade dos gastos da EBD. Inicialmente, eu tenho aqui como minha prioridade master, minha primeira prioridade é pessoas. Por que que eu coloco pessoas em primeiro lugar? Porque sem pessoas eu não tenho escola dominical. As pessoas, elas são alunos, as pessoas, elas são professores, as pessoas, elas são superintendentes, elas são pastores, elas são obreiros. Pessoas estão como prioridade de tudo, porque eu posso ter material, eu posso ter recurso, eu posso ter estrutura, eu posso ter templo, eu posso ter cadeira. Se eu não tiver pessoas, eu não tenho EBD. Então, o meu foco inicial tem que ser pessoas. Minha segunda prioridade de gasto está como material, está como recursos materiais. E minha terceira prioridade de gasto está como prioridade estrutural. Vamos falar um pouquinho aqui sobre as necessidades humanas, já que minha primeira prioridade eu coloquei como pessoas. A gente tem aqui um desenho que se chama, bastante conhecido, é uma das teorias administrativas, a chamada da pirâmide de Maslow. E a gente tem aqui as necessidades principais humanas. Já que a minha prioridade master são pessoas, o que as pessoas precisam para poder se sentirem satisfeitas? As pessoas, elas têm necessidades fisiológicas, elas precisam comer, elas precisam beber, elas precisam descansar, elas precisam de um ambiente confortável. Então, inicialmente eu começo suprindo as necessidades fisiológicas das pessoas da minha EBD. Quer dizer que toda EBD vai ter que ter coisa de comida? Não, mas o mínimo eu preciso ter uma água disponível, eu preciso ter um ambiente
dentro das minhas condições, o mais confortável possível. E quando a gente fala de conforto, não necessariamente precisa ser uma cadeira caríssima, um banco caríssimo. Tudo vai da maneira como você organiza, da maneira como você limpa o ambiente, da maneira como você prepara o ambiente para receber aquelas pessoas. As pessoas têm necessidade de segurança, então o ambiente ele não deve oferecer riscos de acidentes, riscos de desabamentos de teto, ou então riscos de invasão de animais. A gente precisa priorizar a segurança das pessoas que estão na nossa escola dominical. As pessoas elas têm necessidades sociais, ou seja, é muito importante a interação dos alunos, você fazer eventos que promovam essa interação social, como a escola dominical fora do templo, um piquenique, uma confraternização, um evento mais informal, sem perder a espiritualidade da coisa, sem perder o centro do ensino bíblico em si, mas visando também satisfazer as pessoas, já que elas são minha prioridade master. A necessidade de autoestima está diretamente relacionada ao fato da pessoa saber que é importante, ao fato da pessoa saber que ela é especial. Então, o aluno, o professor, a minha equipe, ela precisa saber que eles têm um grau de importância, que eles estão ali não somente por acaso. Que a necessidade de autorrealização que cada indivíduo tem de saber que ele tem feito coisas que têm proporcionado satisfação a ele mesmo. E a gente pode ajudar proporcionando toda essa base da pirâmide aqui para fazer o indivíduo chegar no topo e se sentir autorrealizado, realizado consigo mesmo. E a minha segunda prioridade de gastos eu coloquei como prioridade de material, porque eu tenho alunos, eu tenho professores, eu tenho pessoas. Agora eu preciso de material para poder dar ensino bíblico para essas pessoas. A gente está falando de escola dominical. Então, por se tratar de escola, eu preciso indiscutivelmente de recursos de papelaria. Eu preciso de revistas, eu preciso de quadro, eu preciso de piloto, ou então quadro negro e giz. Especificamente falando para crianças, eu preciso de material de papelaria voltado para professoras de classes infantis, como EVA, como lápis de cor, tinta. Eu preciso fornecer material para os meus professores desenvolverem suas aulas. E como a gente falou lá em outros vídeos de dicas de brinde, está linkado aqui, você pode estar acessando também. Eu preciso ter também Bíblias para os novos convertidos. Eu preciso ter lá um pequeno estoquezinho de Bíblia para poder doar para pessoas que estão entrando agora, para pessoas que ainda não têm um exemplar bíblico, caneta para empréstimo. Ou seja, eu preciso focar também nos recursos que eu vou oferecer para a minha escola atingir o seu objetivo principal, que é ensinar a palavra de Deus. E, por último, mas não menos importante, como eu disse, é prioridade de gastos. Aquilo que eu começo a gastar primeiro e vou gastando, né, para mais para frente. A estrutural, a prioridade estrutural está diretamente relacionado ao físico, ao ambiente em que você ministra suas aulas. A gente tem aqui cenários diferentes. Você pode reparar aqui, a gente tem um ambiente de classe infantil, mas você vê que não precisa ter muito luxo, mas está extremamente organizada, está bonita visualmente falando. É uma sala com características de criança, tem pinturas de criança. A gente tem aqui cadeirinhas coloridas. Isso tudo demonstra capricho, demonstra cuidado. Então, eu preciso focar também na minha identidade visual das minhas salas e adaptar de acordo com cada classe. Classes adultas, às vezes, não tem uma sala específica, mas você pode estar fazendo aqui num pátio ou então numa cozinha, no terraço, no ambiente que a sua igreja tiver disponível, até mesmo dentro do templo, mas transformar numa estrutura um pouco mais acessível para uma aula ser um pouco mais dinâmica. Aqui, por exemplo, os alunos estão sentados em círculo, isso facilita bastante a interação. A gente tem aqui um ambiente bem mais confortável, a gente tem dispositivos de informática, a gente tem televisão, a gente tem aqui sofás para as pessoas sentarem. Isso varia de acordo com cada condição financeira de cada igreja. Não é obrigatório você ter uma sala nesse patamar para poder ter uma boa aula, mas você precisa entender que enquanto tesoureiro, enquanto superintendente, precisa administrar o que você tem em mãos hoje para poder fornecer um ambiente mais confortável possível para os seus alunos. Lembra lá da prioridade das pessoas? A gente precisa também focar na necessidade estrutural.
E aqui a gente também tem outro exemplo das pessoas sentadas numa mesa fazendo um estudo bíblico. Isso também é super válido, você pode ver que todos estão sentados de maneira confortável, como se fosse um mesão de reunião, e isso também ajuda no aprendizado, ok? E agora nós vamos partir para a nossa simulação de administração de gastos. Eu tenho aqui algumas perguntas que a gente deve se fazer na hora de administrar. A primeira pergunta é, já que meu foco principal são pessoas, quantos alunos, professores e pessoas envolvidas na EBD eu tenho hoje? Aí beleza, eu peguei e anotei, eu tenho tantos alunos, eu tenho tantos professores, eu tenho tantas pessoas envolvidas no corpo de direção. Então eu já tenho o meu número. Lembra, a gente está falando de finanças, a gente está falando de número. Eu preciso de dados numéricos para poder saber como gerenciar os meus gastos. A minha segunda pergunta é: qual é a média da minha receita mensal? Eu preciso ter essa visibilidade. Eu preciso saber quanto em média eu tenho para poder administrar, para eu poder traçar os meus objetivos, que é a próxima pergunta. Quais são os meus objetivos de curto, médio e longo prazo? Como eu disse lá no começo, você não deve traçar esses objetivos sozinho, ok? E depois eu tenho aqui o meu planejamento. Eu preciso visualizar como que o dinheiro é administrado hoje, para eu enxergar quais são as oportunidades de melhoria, quais são as perdas que eu posso estar sanando e quais custos eu posso estar reduzindo. E isso daqui é exatamente a próxima pergunta que eu respondo. Depois que eu planejo, depois que eu observo como que o dinheiro é administrado hoje, eu parto para prioridades e redução. Quais serão as minhas prioridades e quais custos eu vou cortar? E depois eu tenho a minha divisão de gastos, que é onde eu separo os percentuais para cada tipo de prioridade. Então vamos lá. Como eu disse, nós faremos uma simulação de gastos, tá? Para vocês poderem entender mais ou menos como que vai funcionar. Então, tudo isso daqui é simbólico, só para vocês terem uma noção e uma visibilidade de como vai se dar o nosso planejamento financeiro. Você pode estar fazendo, adaptando da maneira que você acha melhor aí para a sua realidade da sua igreja, só que você deve levar em conta que o bom planejamento financeiro exige sim corte de custos, exige sim um bom planejamento, exige sim priorizar gastos, então vale a pena você responder todas aquelas perguntinhas do slide anterior. No meu exemplo aqui, eu tenho uma renda mensal média de R$ 450. Não é uma média exorbitantemente alta, mas também não é uma média muito baixa, é uma média para a minha realidade aqui do exemplo. Eu tenho matriculados 74 alunos, no geral, entre classes adultas, infantis, de adolescentes, jovens e discipulados. Eu tenho uma equipe com 12 professores e eu tenho 5 pessoas da equipe de liderança, que são 2 superintendentes, um coordenador, um secretário e um tesoureiro. Então, eu tendo esses dados aqui, eu consigo me planejar, eu consigo me organizar. Então, vamos lá. Quais serão os meus objetivos para curto, médio e longo prazo? Meus objetivos de curto prazo: reduzir gastos desnecessários, priorizar as minhas saídas de dinheiro e criar uma reserva para cada objetivo. Meu objetivo de médio prazo é comprar uma TV com entrada USB ou uma Smart TV, para poder estar ajudando nas minhas aulas. Meus objetivos de longo prazo são adquirir itens de informática para melhorar as minhas aulas, reestruturar, lembra da prioridade estrutural das salas? Então, reestruturar salas de aula e construir uma biblioteca para professores e alunos. E aí eu vou aqui para os meus gastos mensais, trimestrais e anuais. Meus gastos mensais, guloseimas para as classes infantis. É importante você valorizar o ministério infantil da sua igreja. Crianças funcionam e aprendem de forma diferente dos adultos. Então, vale a pena ter um incentivo aqui também. Então, já é uma prioridade minha mensal aqui, separar um valor para comprar guloseimas para as classes infantis. Eu tenho aqui algumas emergências que eu preciso estar observando também. Minha prioridade trimestral indubitavelmente, é sobre compra de revistas, já que a cada trimestre eu tenho uma nova revista, um novo tema a ser estudado. E também coloquei como minha prioridade trimestral evento de formação continuada. Se você tem dúvida com relação a isso, vai lá no nosso vídeo de planejamento pedagógico anual que fala um pouquinho mais sobre isso, ok?
E os meus objetivos aí, minhas prioridades anuais são reposição de material escolar básico, confraternização de fim de ano, brindes para a equipe de liderança, professores e alunos. Então, reparem, esses daqui são os meus objetivos e essas daqui são as minhas prioridades. Primeiro eu traço os meus objetivos, as minhas metas, para depois eu saber o que eu vou priorizar para alcançar os meus objetivos, ok? O objetivo sozinho nunca vai ser alcançado, você precisa traçar o caminho para chegar até o seu objetivo. E aí agora vamos lá. Vamos fazer aqui simulação de gastos na prática com eventos de formação continuada. Qual vai ser a minha quantidade de eventos, qual vai ser a frequência, quantas pessoas vão participar e quanto vai me custar um evento desse. Vamos lá, se lembra lá que lá no começo eu coloquei que eu tinha 5 pessoas no corpo diretivo da EBD, no corpo de direção, e eu tinha uma equipe de 12 professores? Pois é, totalizam 17 pessoas. Quantos eventos eu vou ter ao longo do ano? 4 eventos, já que são eventos trimestrais. Qual é a frequência? A cada 3 meses. Cada evento eu vou separar R$60 para estar fazendo o meu evento de formação continuada. Para que eu vou usar esse dinheiro? Para poder fazer uma pequena confraternização logo após o evento. Posso fazer, como aqui a minha quantidade de pessoas são apenas 17, eu posso estar fazendo um pequeno jantar num prato simples, um prato não muito caro. Eu posso estar fazendo uma mesa de café. Eu posso estar fazendo aqui uma noite do sorvete, eu posso estar fazendo uma noite do cachorro-quente, a noite da pipoca. São coisas simples, baratas, mas que dão um a mais no meu evento de formação continuada. A gente sabe, brincando um pouco agora, que crente gosta muito de eventos que envolvem comida, então é sempre bom a gente estar salientando esses pontos também. Vamos agora para a nossa simulação de gastos com objetivos de médio prazo. Se lembrem lá atrás que eu falei que um dos meus objetivos era adquirir uma TV, uma Smart TV, não coloquei um retroprojetor como objetivo de médio prazo, porque eu precisaria também de um computador, então ficaria mais caro. Com a Smart TV eu consigo conectar na internet, eu consigo passar vídeos no YouTube, eu consigo colocar um pendrive com slide para poder passar. Então, no momento, como a minha renda mensal é baixa, eu consigo focar numa TV antes de um projetor. Você vai estar fazendo isso de acordo com a sua realidade. Então vamos lá. Inicialmente aqui eu teria uma quantia mensal de R$80 durante 12 meses e durante 15 meses eu teria uma quantia de R$80 e durante 12 meses eu teria que separar R$103, já que uma TV custa 1.239, essa daqui de 32 polegadas. Ou então, não sei no estado de cada um de vocês, eu moro no Rio de Janeiro, em média, a gente tem aqui televisões Smart TV no desapego, nos grupos de venda, por cerca de R$500. São televisões em excelente estado de funcionamento, só estão mesmo abaixo do preço de mercado por serem itens de segunda mão, itens usados. Mas vale a pena avaliar se vai valer a pena para você ou não. Só que dependendo da sua realidade, dá para comprar uma no desapego aí. Agora vamos lá. Se lembra lá que eu falei que uma das minhas prioridades era pessoas e crianças estava incluso nisso? Então, eu tenho as minhas classes infantis e eu tenho aqui guloseimas para comprar mensalmente para as minhas crianças. Eu tenho 20 crianças na minha EBD e eu tenho, em média, 5 domingos por mês. Isso é em média, ok? E aí, cada criança precisa comer uma guloseima, precisa ganhar uma guloseima ao final de cada aula. Então, eu preciso aqui, ó, de 20 guloseimas por dia. Se eu tenho 5 dias, que são 5 domingos, eu precisaria aqui de 100 guloseimas por mês. Então, eu separo aqui R$30 por mês para estar comprando as coisinhas para eu poder estar distribuindo para as crianças. Eu posso comprar um pacote de pirulito que costuma vir 50 pirulitos e dar um pirulito para cada criança. Um pacote de bala e fazer uns kitzinhos com umas 3 balinhas, 4 balinhas dentro de um saquinho e dar para as crianças. Posso comprar uns pacotinhos de pipoca, uns pacotinhos de biscoito. Eu posso estar vendo aí o que se adapta melhor na minha realidade, mas sem deixar de investir. É isso que eu quero que fique claro para vocês. Independentemente do valor que você tenha para administrar, você precisa ter foco naquilo que você vai gastar. Então, já que o meu foco é pessoas, a minha prioridade são pessoas,
eu vou investir sim, eu vou priorizar todo mês estar comprando aí guloseimas para as minhas classes infantis. E agora que eu tenho os meus gastos trimestrais, eu preciso comprar revista a cada trimestre. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho as minhas classes de homens, mulheres, jovens, adolescentes, criança e discipulado. Eu tenho o número de alunos de cada classe e eu tenho aqui o valor unitário da revista de cada classe, sem contar a revista de professores que custa R$ 12,99 cada uma. Esses valores eles foram consultados no próprio site da CPAD, então são valores atuais, são valores atualizados só para a gente ter uma noção. Então, na classe de homens eu preciso de 10 revistas, me totalizando R$ 89,90. Na classe de mulheres eu preciso de 25 revistas, me totalizando R$ 224,75. Na classe de jovens eu tenho 10, R$ 89,90. Adolescentes eu tenho 5, R$ 44,95. Crianças eu tenho 20, cada revista custa R$ 7,99. Vai me sair a R$ 159,80. Discipulado eu tenho 4 alunos, cada revista R$ 8,99, vai me sair aí por R$ 35,00. Totalizando tudo, mais as revistas dos professores, que me custou R$ 155,88, eu tenho em média aqui aproximadamente R$ 802,00. Então eu tenho aqui, ó, cerca de R$ 802,00 com compra de revistas. Esse meu gasto é trimestral, então eu preciso me programar para eu não deixar nenhum aluno sem revista. E você que é aluno e nos assiste, valorize aí a sua revistinha, porque você vê que não é uma coisa baratinha, custa caro e é um investimento que a gente faz com todo carinho, com todo o amor. Então valorize, estude a sua revista, faça anotações, participe das aulas, não deixe a revista se estragar, não deixe a revista se perder. Valorize aí porque é um investimento alto que a EBD tem feito. Então vamos lá. Eu tenho aqui a minha simulação de brindes. Lembra que eu disse, minha prioridade são pessoas, eu vou suprir as necessidades humanas. Então, anualmente, eu vou dar brindes para as pessoas. Se você quer ter mais assuntos, mais dicas sobre esse assunto, visita nosso vídeo com dicas de brindes para alunos e professores da EBD, que tem bastante brinde bom, barato e de fácil acesso, com conteúdo muito bom para a gente poder estar distribuindo aí para os nossos alunos e professores. Repetir aqui o número de alunos em cada classe minha, é exatamente igual à tabela aqui no começo. Eu tenho meu valor unitário de cada brinde. E eu tenho que para 74 alunos eu vou precisar de aproximadamente R$ 320,00 para comprar os brindes. Isso é um gasto anual. E aí agora aqui eu tenho aqui simulação de brindes com gastos, simulação de gastos com brindes para professores, também anual. Cada classe minha tem 2 professores, no total eu tenho 12 professores e eu vou comprar um brinde de R$ 20,00 cada um. Então eu preciso no final do ano, além do brinde lá dos alunos, eu preciso também separar R$ 240,00 para poder estar dando brinde para os professores. Então vamos lá, aqui eu tenho uma visão geral de todas as minhas despesas, de todas as minhas entradas, para eu poder estar fazendo aqui a minha simulação por completo. Então de entrada eu tenho R$ 450,00, como eu tinha dito lá no começo. Eu tenho R$ 300,00 de ajuda de custo da igreja local e R$ 150,00 de ofertas mensais. Eu tenho as minhas despesas anuais, somando R$ 560,00, que são os brindes lá que eu falei nos slides anteriores. Eu tenho as minhas despesas fixas mensais, que são R$ 30,00 para compra de guloseimas para as classes infantis e R$ 20,00 que eu vou juntar mês a mês para eu fazer a minha confraternização de fim de ano. Já que a minha taxa de entrada, a minha média de entrada não é uma quantia muito alta, eu não vou deixar para fazer gastos altos de maneira desprogramada. Eu vou me programar para cada gasto. Como esses meus brindes aqui são anuais, a minha confraternização é anual, eu vou separando mensalmente uma quantia para quando chegar o mês de acontecer o evento, o mês de acontecer o pagamento de determinada conta, eu não ser pega de surpresa, eu não zerar o meu caixa, eu não acabar bagunçando e me desorganizando e acontecendo o que a gente não quer de maneira nenhuma, que é ficar devendo. E aí eu tenho as minhas despesas anuais, que é a reposição do material escolar básico, R$ 100,00 ao ano. Eu tenho aqui as minhas despesas trimestrais, que é a compra de revistas que a gente falou lá atrás,
e o evento de formação continuada me totalizando R$ 862 a cada 3 meses. E eu tenho meu objetivo de médio prazo, que é a compra de uma Smart TV. Então vamos lá. Como que eu vou fazer isso daqui para eu poder atingir os meus objetivos com a renda mensal que eu tenho? Então vai ficar dessa forma assim, ó. Eu vou separar aqui R$ 20 por mês para comprar os brindes para os professores. Ah, eu já vou comprar os brindes? Não. Eu vou guardar esses R$ 20 até chegar o mês que eu vou comprar os brindes. É como se eu estivesse pagando uma conta, ok? Esse dinheiro não pode ser mexido. E R$ 26,70 de brinde para os alunos. Se eu juntar isso daqui o ano inteiro, no final do ano eu vou ter R$ 560 só para compra de brindes. Aí eu tenho as minhas despesas fixas mensais lá, que são as guloseimas das crianças, e a minha confraternização de final de ano. Eu tenho a minha compra de material escolar básico, que é feita anualmente. Eu vou separar aí R$ 8,50 a cada mês para eu poder ir juntando isso durante um ano, ok? Esse planejamento é anual. Para eu poder ter a quantia de R$ 100 no final do ano. A minha compra de revista e os meus eventos de formação continuada, que são trimestrais, eu vou separar R$ 267 ao mês para a compra de revistas e R$ 20 ao mês para o meu evento de formação continuada. A minha TV, lembra que eu falei que eu poderia também comprar no desapego ou então comprar à vista? Se eu comprar no desapego, na faixa em média de R$ 500, separando R$ 50 por mês, em 10 meses eu consigo comprar à vista a minha TV. Se for comprar aqui na loja, a gente precisa se programar com aquele cálculo que a gente fez lá atrás, ou de 15 ou então de 12 meses, separando de 80 a 100 reais, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui o meu total de entradas com R$ 450 e as minhas saídas R$ 442,20. E ainda me sobra um saldo final de R$ 7,80, baseado em todas essas despesas minhas aqui. Parece que ficou muito pouco em caixa, só que a gente tem que ver que a gente está fazendo bastante coisa com esse dinheiro. Tá sobrando essa quantia vai se acumulando ao longo do ano, e se por acaso eu tiver um objetivo mais específico, se eu tiver um gasto mais específico, eu posso fazer algo, ou um almoço, ou algo específico para eu poder juntar dinheiro, angariar dinheiro para poder atingir aquela minha meta. Só que, olhando para as nossas despesas anuais com a nossa realidade de entradas, fazendo essa divisão aqui, me sobrando R$ 7,80 ao mês, eu ainda estou no lucro, ok? Eu não tive prejuízo, não estou devendo a ninguém. Vou conseguir comprar a TV, vou conseguir repor material, vou conseguir dar brinde para professor e aluno. Minhas crianças não vão ficar sem doce. Vou ter confraternização de final de ano. A cada 3 meses, meus alunos e professores terão revistas. Eu vou ter evento de formação continuada com direito a coffee break, com direito a jantar. Então, olha só quanta coisa eu consegui fazer com o valor da minha entrada. Tudo isso porque eu soube administrar, eu soube gerenciar os recursos que me foram confiados. É essa mentalidade que a gente precisa ter. Eu poderia muito bem dar 3 tipos de doce para cada criança a cada domingo, mas isso me custaria um pouco mais caro. Com a renda que eu tenho hoje, não dá para eu ter essa realidade. Eu poderia dar um brinde muito melhor para os meus professores, só que com a realidade que eu tenho hoje, o meu brinde não pode exceder o valor de R$ 20 por professor. Eu poderia gastar absurdamente com a compra de material escolar básico, só que a minha realidade hoje me permite repor material de R$ 100. Porém, se você vai estar fazendo aí o iniciozinho dos seus materiais escolares, se você ainda não tem nada, ou se está tudo muito antigo e você vai trocar, vale a pena você investir um pouquinho mais nisso daqui, mas dá uma olhadinha, procura comprar no atacado, procura comprar em papelaria maior, que tem um preço mais em conta, para você também não sair no prejuízo, tá bom? Então, meus amados, é isso. O vídeo de hoje falou sobre finanças de maneira geral, que você possa aí estar administrando com sabedoria que vem do Senhor as finanças para poder visar o crescimento da nossa EBD. E um versículo aqui para ficar para nossa meditação, está lá em Provérbios 21:5, que diz: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Lembrando sempre que paciência é uma virtude, é uma bênção. Então, não se apresse em gastar. Estude, planeja. Finanças exige planejamento.
Com planejamento, boa administração, sabedoria e tendo o Senhor como dono e Senhor de tudo, tenha certeza que você alcançará os seus objetivos, ok? Fiquem com Deus e não esqueçam de baixar os conteúdos que tem aqui no final, que eu já vou estar falando sobre eles já já. Um dos recursos que nós temos disponibilizados aqui para vocês no box de informações é essa planilha de controle financeiro da EBD. Dentro desse arquivo aqui em Excel, a gente tem várias abinhas com todos os meses do ano, para você estar fazendo uma planilhazinha dessa daqui preenchendo para cada mês. Então aqui a gente tem uma referente ao mês de março do ano 2022, aqui você pode colocar o seu nome. Aí essas células aqui, elas vão mostrar o saldo no mês anterior, que é editável, eu coloco o valor. Aqui, somatório de entradas, somatório de saídas e saldo para o próximo mês são células de cálculo, então você não consegue inserir valor, porque ela só vai mostrar o resultado dos cálculos que ela fizer. Aqui nessa parte aqui, nessa célula, a gente tem a fonte para dizer da onde originou aquela entrada. Vamos supor, vamos fazer um exemplo aqui. A gente coloca aqui oferta, e aí a gente coloca aqui no valor de R$33. Repare que ela já vai somando aqui, ó, as entradas e já vai me dando o saldo final nesse dia, contando com o saldo anterior que eu coloquei lá atrás. E aí no dia 10 eu tive uma outra entrada de oferta no valor de R$18. Aí eu coloco aqui 18 e ele já vai somando. Só que aí eu também tive saídas nesse mês, então aqui no dia 8, no dia 6 eu tive saída para compra de material. No valor de R$86. Então ela já vai me dando aqui, ó, o saldo que eu tenho em caixa com todas essas entradas, com todas essas saídas, ela já vai calculando automaticamente para mim. E isso daqui facilita muito, agiliza muito na hora de você estar fazendo os relatórios financeiros aí da EBD. Então baixa aí e preenche com os dados da sua igreja, ok? Outro recurso que nós temos disponíveis aqui para vocês também, no nosso box de informações, é esse planner financeiro da EBD. Também está em PDF, está disponível para download, para você estar fazendo a impressão e colocando aí os dados de acordo com as suas saídas. Ele é um planejamento financeiro da escola dominical. Aí aqui a gente tem o que a gente falou lá no nosso slide sobre os nossos objetivos para o ano de curto, médio e longo prazo, as nossas prioridades de gasto mensal, trimestral e anual, e as nossas despesas fixas, com tipo de despesa e valor médio. E daí eu começo o controle financeiro mensal. Eu tenho aqui o mês de janeiro, eu tenho o saldo do mês anterior, eu tenho as entradas, as saídas. Aqui eu tenho o relatório de entradas, o relatório de saídas dividido em despesas fixas e despesas variáveis. E aí aqui eu tenho anotações extras e aqui eu coloco o meu saldo final. Nessa página aqui eu coloco os meus cupons e notas fiscais referentes ao mês de janeiro. E aí eu tenho para todos os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, para todos os meses, para eu poder estar colocando todas essas informações. E lá no finalzinho, a gente tem o que a gente chama de relatório anual, que é onde eu vou colocar todas as minhas entradas, todas as minhas saídas, somente valores. E aqui eu coloco o mês com a maior receita, o mês com o maior gasto e o saldo final para o próximo ano. Isso daqui vai me dar uma visibilidade de como foi a minha administração financeira nesse ano e vai me dar a oportunidade de traçar metas para o ano seguinte.